Quantas vezes, nos últimos dias, sua mente correu para lugares que ainda nem existem? Você tenta prever o futuro como quem examina o horizonte procurando tempestades, mesmo quando o céu ainda está limpo. Preocupar-se se tornou quase um reflexo automático, um hábito silencioso que se infiltra nas horas comuns e transforma pequenos pensamentos em grandes fardos. Você se pega imaginando tudo o que pode dar errado, tudo o que pode falhar, tudo o que pode escapar do seu controle. E é exatamente aí que a alma começa a perder o descanso. Os antigos estoicos conheciam bem esse sofrimento. Eles diziam que não é o acontecimento que perturba o ser humano, mas a interpretação que ele dá ao acontecimento. A preocupação é, na verdade, uma narrativa criada antes de qualquer fato real. Ela nasce de uma mente que ainda não aprendeu a separar o que depende de si do que nunca esteve em suas mãos. E quando essa distinção se perde, tudo pesa mais, tudo parece urgente, tudo se torna ameaça. Mas existe algo ainda mais profundo. A preocupação é filha do medo, e o medo nasce da ilusão de que você está sozinho. Se você acredita que precisa sustentar tudo sem qualquer auxílio, humano, espiritual ou natural, então obviamente o mundo parecerá grande demais para os seus braços. Quando o ser humano esquece que não caminha isolado, que existe uma ordem maior, um fluxo, uma inteligência divina ou universal que opera além da sua capacidade, ele começa a viver como se carregasse o universo nos ombros. E ninguém aguenta carregar o universo. Às vezes, você tenta resolver problemas que ainda nem existem. Outras vezes, revive dores antigas como se isso pudesse evitar que aconteçam de novo. E em outras tantas, tenta controlar aquilo que não está destinado ao seu governo. Decisões de outras pessoas, movimentos invisíveis da vida, caminhos que só se revelam quando chega a hora. A preocupação é, essencialmente, um conflito entre o que você deseja garantir e o que a realidade insiste mostrar. Você não define tudo. E isso não deveria ser motivo de desespero, mas de alívio. O estoicismo ensinava que a tranquilidade nasce quando você se ocupa do que realmente está ao seu alcance e entrega o restante com serenidade. E quando falo em entregar, não me refiro a desistir, mas a confiar. Confiar em Deus, se é assim que você enxerga o mistério maior. Confiar na providência, se prefere esse nome. Confiar na vida, se é assim que você compreende a sabedoria que age nos bastidores. Independente do nome, existe algo que continua funcionando mesmo quando você desmorona, algo que continua sustentando seu caminho mesmo quando você não vê. A preocupação diz: e se tudo der errado? A fé silenciosa responde: e se houver um propósito que você ainda não compreende? Entre essas duas perguntas existe um espaço onde a paz respira. A verdade é que a preocupação rouba o presente. Enquanto sua mente viaja para um amanhã que não existe, você deixa de perceber que já tem força suficiente para lidar com o hoje. Cada dia traz o seu próprio desafio e também a sua própria graça. Mas quando você tenta carregar o futuro inteiro de uma vez, nenhum ser humano consegue permanecer em pé. Respire fundo. Observe o que está ao seu redor agora. A vida não exige que você resolva tudo, apenas que dê o próximo passo. A ansiedade cresce quando você tenta enxergar o caminho inteiro. A confiança nasce quando você aceita caminhar um trecho de cada vez. Talvez você tenha vivido tanto tempo preocupado que já acredita que é parte da sua identidade. Mas não é. Preocupação é um hábito, não uma essência. E hábitos podem ser transformados quando você compreende a origem da dor. A origem está sempre na tentativa de controlar o incontrolável. Hoje, esta primeira parte é apenas um convite para algo maior. Perceber que a paz não chega quando tudo está sob controle, mas quando você deixa de exigir controle absoluto sobre tudo. Existe uma força mais sábia do que a sua própria vontade atuando no mundo. Chame de Deus, de destino, de providência ou de ordem natural, mas permita-se confiar. A vida não é um inimigo a ser vencido, mas um fluxo a ser compreendido. Quando você começa a aceitar isso, a sombra da preocupação começa a perder força. É assim que inicia o caminho da liberdade interior, não tentando dominar o futuro, mas devolvendo ao coração o direito de descansar no presente. Se esta mensagem já tocou algo dentro de você, deixe o like e inscreva-se no canal. Isso ajuda esta reflexão a alcançar pessoas que também estão lutando contra a preocupação silenciosa. E escreva nos comentários qual área da sua vida você deseja entregar, confiar ou aliviar a partir de hoje. Sua palavra pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler.
Agora respire. Sinta o corpo, o peso nos ombros, a tensão no peito, essa sensação de estar sempre se preparando para algo. Esse estado não é natural do ser humano. É apenas o resultado de tentar controlar aquilo que nunca dependeu totalmente de você. A ânsia por prever tudo, por garantir tudo, por evitar cada possível dor, transforma a mente em um campo de batalha onde você é ao mesmo tempo soldado cansado e o general impossível de satisfazer. Os estoicos diziam que o sofrimento nasce do desejo de governar aquilo que está fora do nosso alcance. E nada aprisiona mais do que a crença de que você precisa controlar pessoas, resultados, opiniões, mudanças, perdas e até o fluxo do tempo. O controle total é uma ilusão, e é justamente essa ilusão que consome sua paz. Quanto mais você tenta segurar, mais escapa. Quanto mais teme o futuro, menos consegue viver o presente. Quanto mais você insiste em dominar a vida, mais ela responde com frustração. Mas existe um detalhe que poucos percebem. A raiz da necessidade de controle é o medo, e o medo é alimentado por uma sensação de solidão interior. A mente diz: se eu não fizer tudo, nada vai acontecer. Se eu não prever cada cenário, serei destruído. Se eu não vigiar todos os detalhes, estarei em perigo. Mas essa é uma mentira que você repetiu tantas vezes que acabou acreditando. Você não está sozinho. Nunca esteve. A vida não depende exclusivamente da sua força. Existe uma sabedoria maior que organiza o que você não vê. Deus, ou a providência, como os estoicos chamavam, não abandona sua criação à deriva. Há caminhos que se abrem sem sua intervenção, há proteções que você nunca percebeu, há movimentos silenciosos que só fazem sentido anos depois. A mente controladora tenta impedir o caos, mas esquece que o caos aparente é muitas vezes o que reorganiza a vida de maneira mais inteligente do que você conseguiria. Quando você tenta controlar tudo, você se desconecta da confiança. E quando se desconecta da confiança, perde a serenidade que deveria ser a base da sua força. Isto não significa cruzar os braços, significa agir com sabedoria. Significa colocar energia naquilo que depende de você, seus hábitos, suas atitudes, suas escolhas, e entregar o restante ao fluxo maior que conduz o destino. A necessidade de controle é cansativa porque obriga você a carregar pesos que não foram colocados em suas mãos. Você sabe disso quando sente o corpo tenso ao acordar, quando dorme exausto sem ter feito nada, quando sente sua mente acelerada mesmo em silêncio. A ansiedade é o reflexo físico de um espírito que esqueceu como confiar. Mas a confiança não é ingenuidade. Confiar é reconhecer que há coisas que você deve fazer e coisas que deve permitir. Confiar é admitir que você não é Deus, que não enxerga o todo, que não controla as marés, que não dita o ritmo do universo. E isso não o diminui. Pelo contrário, o liberta. Imagine por um instante que você está diante de um rio. Você pode tentar segurá-lo com as mãos, mas ele vai escapar por entre os dedos. Ou você pode aprender a navegar, entendendo sua direção, aproveitando sua corrente, respeitando seus ciclos. Assim é a vida, não pode ser contida, mas pode ser acompanhada. Não pode ser dominada, mas pode ser compreendida. A entrega começa quando você se pergunta com honestidade: o que realmente depende de mim? E quando você responde essa pergunta com coragem, percebe que grande parte do que ocupa sua mente não está sob sua autoridade. E tudo aquilo que não depende de você não deve consumir sua paz. Soltar não é abandonar. Soltar é permitir que a vida faça sua parte. Soltar é abrir espaço para que o inesperado se revele, para que novas possibilidades apareçam, para que Deus, ou a ordem natural, coloque as peças no lugar certo sem a interferência ansiosa do seu medo. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa controlar quem você é enquanto as coisas acontecem. E é exatamente aqui que começa o caminho para a serenidade, quando a alma admite que não consegue prever o futuro, mas pode escolher a postura com que o enfrenta. Quando você decide caminhar com leveza, o mundo deixa de parecer tão ameaçador. Quando você entrega o que escapa ao seu alcance, as mãos finalmente se abrem para receber o que é seu. O primeiro passo para vencer a preocupação não é resolver todos os problemas, mas reconhecer que muitos deles nunca deveriam ter sido seus. A vida se torna mais leve quando você para de lutar contra o que está além do seu domínio. E, nesse instante, algo silencioso acontece. O coração aprende a descansar.
Há momentos em que você pede respostas e só recebe silêncio. Momentos em que procura sinais, direcionamento, clareza. E tudo que encontra é uma espécie de pausa invisível, uma ausência de movimento, como se a vida tivesse parado de falar com você. Esse tipo de silêncio é desconfortável, porque a mente ansiosa interpreta a quietude como abandono. Ela acredita que, se não há resposta imediata, é porque tudo deu errado, porque algo está fora do lugar, porque você está perdendo tempo. Mas isso não é verdade. O silêncio não é ausência. O silêncio é preparação. Os estoicos entendiam que a alma precisa de quietude para recuperar sua força. A mente, quando saturada por pensamentos, não enxerga nada. O coração, quando afogado por emoções descontroladas, não sente nada. E o espírito, quando tomado pelas próprias inquietações, perde a capacidade de perceber os movimentos mais sutis da vida. É por isso que tantas respostas só chegam quando você para. Quando você respira. Quando você finalmente permite que o silêncio faça o trabalho que as palavras não conseguem fazer. Deus, ou a ordem universal, fala muitas vezes através daquilo que você considera vazio. A pausa é um gesto de sabedoria. É um intervalo entre uma fase e outra, o espaço onde a vida reorganiza tudo, onde sua força é renovada sem que você perceba. A natureza inteira funciona assim, nada floresce o ano todo. Há períodos de recolhimento, de dormência, de maturação. A semente não está morta enquanto está enterrada, ela está sendo transformada. E o mesmo acontece com você. A preocupação faz você acreditar que precisa agir o tempo todo. Mas existem etapas da vida em que não agir é o próprio remédio. É o momento em que você precisa observar, aguardar, recalcular, recolher-se internamente para que as próximas decisões não nasçam de impulsos, mas de clareza. A impaciência quer resultados imediatos, mas a sabedoria sabe que algumas respostas só aparecem quando você abandona a urgência. Há dores que só são curadas pelo silêncio. Há medos que se dissolvem quando você para de lutar contra eles e simplesmente os contempla. Há inseguranças que se transformam quando você para de exigir controle absoluto e permite que o tempo faça parte dele. O silêncio, longe de ser vazio, é um espaço cheio de significados invisíveis. E, nesse silêncio, você começa a ouvir algo que antes não percebia, sua própria verdade interior. Existe uma parte de você que sabe o caminho. Uma parte que não grita, não pressiona, não exige, apenas sussurra. Mas para ouvir esse sussurro, você precisa se afastar do barulho mental que insiste em prever, comparar, temer, imaginar cenários catastróficos. O barulho da preocupação não deixa você enxergar as possibilidades reais. O silêncio, por outro lado, abre portas que você nem sabia que existiam. A fé, seja ela espiritual ou filosófica, não cresce na pressa. Cresce na pausa. Cresce quando você admite que não tem todas as respostas, mas confia que a vida não se move contra você. Cresce quando você entende que nem toda demora é negativa. Algumas demoras evitam quedas, outras constroem maturidade, outras protegem você de caminhos que pareceriam bons por fora, mas seriam devastadores por dentro. O silêncio também é um teste. Ele revela se você está disposto a confiar mesmo quando não entende. Os antigos mestres espirituais diziam que, quando Deus se cala, Ele está trabalhando nos bastidores. E os estoicos diziam que, quando a realidade parece estática, é porque seu interior precisa se reorganizar para que você possa avançar com firmeza. As duas perspectivas se encontram no mesmo ponto. O silêncio é parte do processo, não uma interrupção dele. Quando você começa a perceber isso, a ansiedade se enfraquece. Porque você deixa de enxergar o silêncio como uma ameaça e passa a vê-lo como um aliado. Você entende que não está parado, está sendo preparado. Não está sendo esquecido, está sendo refinado. Não está à deriva. Está num estágio de transição em que a ação do lado de fora depende primeiro da transformação do lado de dentro. A preocupação quer movimento imediato, mas a vida quer movimento certo. E o movimento certo só nasce depois que você aprende a escutar o que realmente importa. Há clarezas que surgem apenas quando você se afasta do barulho das expectativas alheias. Há direções que aparecem quando você tem coragem de olhar para si com honestidade. Há forças que renascem quando você descansa no que é mais forte e mais sábio do que o próprio medo. O silêncio não precisa assustar você.
Ele só exige que você confie o suficiente para não correr atrás de respostas desesperadas. O silêncio é um intervalo onde a preocupação perde poder, onde a alma respira, onde o coração se realinha, onde a fé encontra espaço para florescer. Quando você aceita esse silêncio como parte do caminho, começa a perceber algo profundo. Talvez a resposta que você tanto espera nunca tenha estado fora, mas sempre dentro. E para encontrá-la, era preciso exatamente isso: parar. O futuro, para a mente preocupada, é sempre um inimigo invisível. Mesmo quando nada de concreto ameaça você, o coração inquieto projeta perigos, fracassos, perdas, rejeições e cenários catastróficos que talvez nunca aconteçam. É como caminhar carregando uma mochila cheia de pedras que não pertencem ao presente, pedras imaginárias, mas com peso real. Porque o corpo sente aquilo que a mente cria, e o medo do futuro corrói a paz como se fosse um acontecimento verdadeiro. No entanto, o futuro não existe. Ele é apenas uma possibilidade, um campo ainda em branco que só ganha forma quando o presente o alcança. É por isso que os estoicos repetiam com tanta firmeza: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é impressionante como essa frase continua atual. Quantas vezes você perdeu noites de sono preocupado com algo que nunca aconteceu? Quantas vezes você se paralisou por antecipação, mas quando o momento finalmente chegou, percebeu que era muito menos assustador do que imaginava? A preocupação é, na maior parte das vezes, um reflexo de desconfiança. Não apenas desconfiança da vida, mas desconfiança de si mesmo. Você teme o futuro porque não acredita totalmente na sua própria capacidade de lidar com ele. E é aí que o estoicismo encontra o espiritual. Ambos ensinam que você foi criado, ou moldado, com força suficiente para enfrentar cada dia conforme ele chega, e não conforme a sua mente cria. Se Deus já está no futuro, então você não precisa habitá-lo antes da hora. Se a vida tem uma ordem que opera mesmo sem o seu comando, então não há motivo para tentar enxergar o que ainda está nas sombras. A única coisa exigida de você é presença. Presença para agir com coragem quando chegar o momento. Presença para perceber oportunidades que a ansiedade obscurece. Presença para usar suas virtudes: disciplina, resiliência, sabedoria, paciência, que só podem ser aplicadas no agora. Mas viver o presente não é ignorar o futuro. É preparar-se sem se destruir. É agir com responsabilidade, mas sem carregar o peso de todos os possíveis desfechos. A preocupação nasce da tentativa de controlar o que não existe. A prudência nasce da decisão de cuidar do que existe neste instante. O futuro não é inimigo de ninguém. O que o torna assustador é a forma como você o imagina. E a imaginação, quando guiada pelo medo, transforma sombras pequenas em monstros gigantes. Mas quando guiada pela confiança, transforma o desconhecido em possibilidade. A fé, seja espiritual ou racional, diz exatamente isso. Você não sabe o que virá, mas sabe quem será quando chegar. E essa certeza muda tudo. O futuro deixa de ser uma ameaça e se torna apenas mais uma parte do caminho, tão natural quanto o dia que passou. É importante compreender que a vida não exige que você tenha respostas para amanhã. Ela só exige que você tenha coragem hoje. Coragem para dar um passo, para fazer o que está ao seu alcance, para agir com integridade e deixar o que ultrapassa seu controle nas mãos de algo maior do que suas próprias preocupações. Quando você se fixa no futuro, perde a única coisa real: o momento presente. Perde a oportunidade de apreciar algo simples. Perde a chance de perceber que, apesar dos medos, você está aqui, respirando, vivo, capaz, resistente. Perde a visão das pequenas graças diárias: um encontro, um aprendizado, um descanso, um gesto inesperado, que só podem ser acessadas quando você está inteiro neste instante. A preocupação te convence de que o pior vai acontecer. A sabedoria te lembra de que, quando as coisas realmente ficam difíceis, você sempre encontra força para atravessá-las. Você já enfrentou muitas situações que temia, e está aqui, ouvindo estas palavras. Isso significa algo. Significa que sua capacidade é maior do que o medo admite. O futuro não precisa ser previsto para ser vivido. Ele precisa apenas ser aceito como parte do processo. Se a vida te levou até aqui, por que te abandonaria no próximo capítulo? Se Deus te sustentou em momentos mais difíceis do que os que você teme agora, por que deixaria de sustentá-lo no que está por vir? A preocupação não elimina problemas futuros.
ela apenas rouba a paz do presente. É como pagar juros por dívidas que talvez jamais existam. Você se desgasta duas vezes, primeiro pelo que imagina e depois, se acontecer, pelo que realmente precisa enfrentar. A sabedoria, por outro lado, economiza energia emocional. Ela permite que você viva um dia de cada vez, enfrentando cada desafio com a força adequada ao seu momento. E quando você vive assim, presente, consciente, entregue, algo muda profundamente dentro de você. O futuro deixa de pesar. Ele deixa de ser um fantasma e se torna apenas uma página em branco, que será escrita com a caneta que você segura hoje. Não há urgência em antecipá-lo. Há apenas um convite: viver este dia com verdade, com serenidade e com confiança. Há um tipo de preocupação que não vem do futuro, mas do passado. É a preocupação que nasce da culpa, dos arrependimentos, dos erros que você tenta esconder até de si mesmo. São lembranças que aparecem de repente, como sombras que insistem em revisitar lugares onde você já não vive. Você tenta seguir em frente, mas, em alguns momentos, sente como se estivesse preso a algo que fez, algo que deveria ter feito ou algo que permitiu acontecer. O passado, então, ganha mais poder do que deveria ter. Mas a verdade é simples: o passado não existe mais. Ele é apenas memória, aprendizado, história. E, ainda assim, ele continua afetando você porque a sua mente não sabe diferenciar o que aconteceu do que continua acontecendo dentro do coração. Você revive a culpa como se fosse presente. Você revive a vergonha como se ainda estivesse ali. Você revive erros como se eles fossem a definição do que você é. Mas não são. Os estoicos ensinavam que o passado deve ser utilizado apenas como biblioteca, não como prisão. Você consulta o que aconteceu para aprender, não para sofrer. Mas muitas pessoas carregam arrependimentos como grilhões invisíveis, como se sua identidade estivesse permanentemente ligada às falhas de outros tempos. E é justamente essa confusão, entre quem você foi e quem você é, que mantém sua alma ansiosa. A preocupação ligada ao passado nasce de uma pergunta silenciosa e dolorosa: será que ainda estou pagando por aquilo que fiz? Ou, será que nunca vou superar o que aconteceu comigo? Ou ainda, será que meu destino está condenado por causa dos erros que cometi? Essas perguntas ecoam de forma dura porque se baseiam na crença equivocada de que a vida não oferece novas chances. Mas a vida oferece. Deus oferece. E você oferece a si mesmo. Nenhuma história é linear. Nenhuma jornada é perfeita. E se você olhar para grandes mestres, tanto espirituais quanto filosóficos, verá que todos eles carregaram marcas, quedas e feridas. Não existe sabedoria sem cicatrizes. Não existe maturidade sem falhas. Não existe luz que não tenha nascido de alguma escuridão. A questão não é o erro, mas o que você faz depois dele. A culpa é útil apenas quando transforma. Quando continua machucando infinitamente, deixa de ser consciência e se torna castigo, e você não foi criado para viver como prisioneiro da própria história. Deus não exige perfeição, exige sinceridade. Exige responsabilidade. Exige vontade de levantar. E o estoicismo complementa isso dizendo que você só pode agir sobre o que depende de você agora, e o passado, por definição, já não depende mais. A preocupação com o passado também está ligada à necessidade humana de controle. Você se culpa porque acredita que poderia ter feito diferente. Você revive erros porque tenta, na imaginação, consertar o que já passou. Mas remexer eternamente no que aconteceu não muda nada. Você não altera o tempo. O que pode ser transformado é a interpretação que você carrega, o significado que você atribui, a postura que adota diante do que viveu. A vida não está pedindo que você repita o passado, mas que o compreenda. A culpa, quando entendida com honestidade, é uma professora. Mas quando alimentada pela autocrítica destrutiva, se transforma em ansiedade, baixa autoestima e autocondenação. E nenhuma dessas coisas vem de Deus, da razão ou da verdade. Elas vêm do medo, o medo de não ser digno, de não ser suficiente, de não ser amado, de não ser capaz de recomeçar. Mas recomeçar é direito de todo ser humano. É parte do processo. Há algo profundamente belo na capacidade de renascer. E o renascimento não acontece quando você nega o passado, mas quando olha para ele com maturidade e diz: eu aprendi.
E agora sigo. A graça, espiritual ou existencial, não está em apagar a história, mas em transformá-la para que ela deixe de ser ferida e se torne sabedoria. O passado deixa de machucar quando você para de fugir dele. Porque fugir exige energia, exige esforço, exige vigilância. Mas encarar com coragem reconecta você à verdade. O erro já aconteceu, e você continua aqui. Isso significa que não foi o fim. Significa que você não está condenado. Significa que existe continuidade, propósito e caminho. A preocupação com o passado só desaparece quando você aceita que ele não pode ser trocado, mas pode ser usado. Cada dor pode se tornar força. Cada queda pode se tornar maturidade. Cada falha pode revelar uma parte de você que não existia antes. Não é sobre ignorar o que viveu, mas sobre reconhecer que continuar preso ao que já foi é a forma mais silenciosa de perder o que é. Deus não trabalha com perfeição humana. Ele trabalha com transformação. E a transformação só começa quando você larga o peso de quem já não é. O estoicismo concorda. Aquilo que impede sua tranquilidade deve ser solto. E poucas coisas tiram tanto a tranquilidade quanto uma culpa que deveria ter sido tratada, compreendida e liberada há muito tempo. Se o passado continua voltando, talvez não seja para te punir, mas para te libertar. Para mostrar algo que você ainda não entendeu. Para revelar uma força que você só descobrirá quando parar de se culpar e começar a se perdoar. O perdão não apaga a história, mas devolve o futuro às suas mãos. Quando você aceita isso, sente algo se desfazer dentro de si. Um nó que se afrouxa. Um peso que cai. Uma respiração que finalmente encontra espaço. E, nesse instante, o passado perde o poder que nunca deveria ter tido. Chega um momento em que você percebe que não pode mais continuar brigando com a vida. Não é rendição, não é desistência, é sabedoria. É quando finalmente entende que há batalhas que você vence lutando, e há batalhas que você vence soltando. Porque segurar com força aquilo que já está tentando partir é uma forma silenciosa de autodestruição. E insistir em controlar aquilo que não depende de você é a fonte mais constante de ansiedade humana. Soltar não significa abandonar. Significa reconhecer limites. Significa ter coragem de admitir que há caminhos que não se revelam porque você os força, relações que não florescem porque você tenta moldá-las à sua imagem, resultados que não chegam porque você tenta empurrá-los antes da hora. O apego cria pressão, cria expectativa, cria medo. A entrega cria espaço. O espaço onde o novo pode chegar. Os estoicos chamavam isso de consentir ao fluxo da vida. Não é passividade, mas colaboração. Quando você para de exigir que tudo aconteça no seu ritmo, começa a perceber que existe um ritmo mais sábio conduzindo a realidade. E, de repente, aquilo que parecia travado começa a se mover. Aquilo que parecia impossível encontra brechas. Aquilo que parecia distante se aproxima como se sempre tivesse estado no caminho. A fé espiritual diz a mesma coisa sob outro ângulo. Deus trabalha no invisível. Existem coisas que você só verá quando finalmente parar de atrapalhar o processo com sua ansiedade. A vida já colocou forças a seu favor que você ainda não percebeu porque está ocupado demais tentando controlar cada detalhe. A entrega permite que essas forças finalmente atuem. É curioso, quando você entrega, nada por fora muda imediatamente, mas algo dentro muda tão profundamente que tudo ao redor acaba se ajustando. Não é magia, é coerência interna. A pessoa que confia age com mais clareza, escolhe com mais precisão, fala com mais firmeza e deixa de desperdiçar energia com batalhas inúteis. E, quando sua energia muda, sua vida muda. A preocupação enfraquece porque você para de viver como se o mundo estivesse sempre prestes a desabar. Você passa a caminhar com postura, com integridade, com serenidade. Não porque sabe o que vai acontecer, mas porque sabe que estará pronto para o que vier. É aqui que o estoicismo e a espiritualidade se encontram com mais força. Ambos afirmam que a verdadeira paz não está em controlar, mas em confiar. Confiar em Deus, confiar na ordem natural, confiar no tempo, confiar na própria capacidade. Pouco importa o nome, o movimento é o mesmo. A entrega não é um gesto religioso, é um gesto humano. É admitir que o universo não é um inimigo. É aceitar que a vida não te deve explicações imediatas. É entender que tudo tem um ciclo,
e que ciclos se completam quando você para de puxá-los para o lado errado. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando segurar aquilo que já deveria ter ido embora. Relacionamentos que não fazem mais sentido, projetos que já cumpriram seu papel, versões antigas de si mesmas que já não combinam com o que estão se tornando. Soltar não é perder. Soltar é abrir espaço. É permitir que a vida se mova. Nada novo chega enquanto suas mãos estão ocupadas demais com aquilo que já terminou. Quando você decide entregar verdadeiramente, sente algo mudar. O peito abre. A respiração alivia. A mente desacelera. Você percebe que não precisa responder tudo, resolver tudo, prever tudo. A energia que antes era consumida pela preocupação se transforma em presença. E presença é poder. A entrega também revela uma verdade silenciosa. Você não controla o destino, mas controla sua postura diante dele. E postura é o que transforma qualquer experiência. Pessoas com a mesma trajetória vivem resultados completamente diferentes porque interpretam a realidade de modos distintos. A interpretação nasce da mente. A mente nasce dos hábitos. E os hábitos nascem da forma como você lida com o que não controla. Quando você solta, tudo se reorganiza. Você não está mais tentando proteger o ego, provar valor, antecipar rejeição ou evitar todo tipo de dor. Em vez disso, começa a viver de forma mais leve, mais alinhada, mais autêntica. E essa autenticidade atrai oportunidades, pessoas e caminhos que o medo, antes, afastava. A vida se torna menos pesada porque, finalmente, você para de lutar com aquilo que não depende de você. Você usa sua força apenas onde ela realmente importa. Em quem você decide ser, nas escolhas que estão diante de você, no caráter que está construindo diariamente. O resto, absolutamente tudo o resto, precisa ser entregue. E quando essa entrega é real, nasce uma confiança que sustenta. Uma confiança que não oscila com cada vento, que não se quebra com cada imprevisto, que não desmorona diante das incertezas. Não porque você se tornou invencível, mas porque finalmente entendeu que não precisa controlar o que está além das suas mãos para viver em paz. A leveza não vem quando a vida se simplifica. Vem quando o seu interior se simplifica. Quando você deixa de carregar pesos desnecessários. Quando para de tentar prever o futuro. Quando olha para o passado com compaixão. Quando age no presente com integridade. Quando se entrega ao fluxo maior com confiança. E é nesse ponto, quando você entrega de verdade, que a transformação começa. Talvez você não perceba, mas existe um ponto exato em que a vida muda. Não é quando os problemas desaparecem, nem quando as circunstâncias melhoram. A mudança real acontece quando você, por dentro, finalmente entende que não precisa mais viver em guerra com aquilo que não controla. A partir desse instante, tudo se reorganiza silenciosamente. A ansiedade perde terreno. O coração respira. A mente clareia. E você descobre que a paz sempre esteve disponível, apenas estava soterrada pelo excesso de medo, apego e tentativas frustradas de dominar o incontrolável. A preocupação nunca trouxe soluções. Ela apenas ocupou espaço, desviou sua atenção e consumiu sua energia. O que realmente transforma sua vida não é o medo do amanhã, mas a coragem de confiar hoje. Confiar não é ingenuidade, é maturidade. É reconhecer que a vida não segue seus planos, mas segue um plano maior, mais amplo, mais sábio, mais profundo do que sua visão limitada consegue perceber. E, no entanto, você continua aqui. Sobreviveu a dias que achou que não suportaria. Superou dores que acreditou que nunca curaria. Caminhou por estradas que pareciam impossíveis. Isso deveria dizer algo a você. Existe uma força maior guiando seus passos, seja ela Deus, destino, providência ou a própria razão natural que mantém o universo em ordem. Você não chegou até aqui por acidente. E não seguirá sozinho daqui em diante. A verdadeira paz nasce quando você confia nesse movimento. Quando você percebe que não precisa antecipar cada desfecho para estar seguro. Quando entende que há respostas que só surgem depois do silêncio, caminhos que só aparecem quando você solta, bênçãos que só chegam quando suas mãos estão vazias, oportunidades que só florescem quando seu coração não está ocupado demais com medo. O estoicismo ensina que a liberdade interior nasce do discernimento entre o que depende de você e o que não depende. A espiritualidade ensina que o que não depende de você não está abandonado,
está nas mãos de algo infinitamente mais sábio. Quando essas duas verdades finalmente se encontram no seu interior, algo poderoso acontece. Você se torna sereno, mas não passivo, forte, mas não rígido, confiante, mas não arrogante. Você aprende a agir com firmeza no presente e a entregar com humildade o futuro. E é dessa união entre responsabilidade e entrega que surge um tipo de paz que nada externo consegue destruir. Porque ela não vem de resultados, mas de postura. Não vem de garantias, mas de confiança. Não vem de controle, mas de alinhamento. A vida continua sendo imprevisível, e ainda assim, pela primeira vez, você está em paz com essa imprevisibilidade. Porque entende que cada acontecimento carrega um sentido, mesmo quando você não o vê imediatamente. Entende que há lições escondidas em cada demora, força escondida em cada desafio e crescimento escondido em cada perda. Entende que não precisa ter todas as respostas para avançar, basta ter coragem para seguir. A preocupação faz você se encolher, a confiança faz você caminhar. A preocupação te paralisa, a entrega te fortalece. A preocupação te isola, a fé, espiritual e racional, te reconecta ao fluxo da vida. Você não foi criado para viver em estado de alerta permanente. Não foi projetado para antecipar cada perigo, nem para carregar o peso do universo sozinho. Você foi feito para caminhar, para aprender, para ser transformado, para crescer, para confiar. E, sobretudo, para descansar. Não no sentido de acomodação, mas no sentido de saber que existe um lugar onde você não precisa provar nada, controlar tudo ou prever cada detalhe. Esse lugar é o presente. É aqui. É agora. A vida sempre esteve acontecendo neste instante, mas você esteve ausente, preso à ansiedade sobre o futuro ou à culpa do passado. Agora, está retornando. Está voltando para o único lugar onde tem força, onde tem escolhas, onde tem poder, o momento presente. E é aqui, neste exato segundo, que você pode decidir viver com leveza. Quando você confia, o amanhã deixa de ser ameaça. O passado deixa de ser prisão. A mente deixa de ser inimiga. O coração deixa de ser campo de batalha. A entrega te devolve ao eixo. E, desse eixo, a vida volta a fluir. A preocupação não desaparece de um dia para o outro, mas perde força a cada vez que você escolhe confiar. Perde poder a cada vez que você devolve ao mundo o que não é seu para controlar. Perde espaço a cada vez que você respira fundo e se lembra de que não está sozinho. A serenidade é construída assim, um pensamento por vez, uma escolha por vez, uma entrega por vez. Que você aprenda a caminhar com leveza. Que aprenda a soltar o que pesa. Que aprenda a confiar no que você não controla e a agir com coragem naquilo que depende de você. E que, acima de tudo, descubra a paz profunda de saber que não há nada no futuro que você não possa enfrentar, porque você não enfrentará sozinho. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe nos comentários o que mais falou com você ou qual preocupação você está escolhendo entregar a partir de hoje. Sua reflexão pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para reencontrar a paz.